Você sofre com pensamentos de acusação? Tem a sensação de que Deus não vai ouvir as suas orações porque você erra demais? Se encontra desanimado ou desanimada de orar devido ao fato de não conseguir vencer certos pecados que trazem muita acusação? Você sente culpa, raiva e vergonha por pedir perdão para Deus e depois voltar ao mesmo erro pelo qual pediu perdão? Neste vídeo, trago 4 estratégias para que você possa vencer toda espécie de pensamento de acusação e se aproximar mais de Deus. Eu sou o pastor Denis Souza e este é o projeto Uma Esperança. Neste canal, entrego conteúdo motivacional para cristãos, estudos bíblicos e dicas e estratégias de liderança cristã. Caso tenha interesse em receber mais conteúdo deste tipo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vamos ao conteúdo. Primeira estratégia: ore mesmo sem ter vontade de orar, e mesmo diante das acusações. Olha só o que John Bunyan disse a respeito do pecado e da oração. A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados. E o fato de parar de orar não vai te ajudar a vencer o pecado. Quando os pensamentos de acusação se tornam muito intensos, a nossa tendência é querer fugir de Deus, querer parar de orar, achar que orar não vai mudar a nossa vida, mas essa é uma grande ilusão, um grande engano, que todos nós acabamos acreditando em algum momento da nossa vida. Vamos pegar como exemplo uma criança doente. Uma criança doente que não se alimenta direito não fica mais forte, fica mais fraca, e por causa da sua fraqueza, a doença ganha mais força contra o corpinho dessa criança. Agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. O fato de você não orar não te torna mais forte, te torna mais fraco. E por causa dessa fraqueza, o pecado ganha mais força contra a sua vida espiritual. Por isso, ore, mesmo diante das dificuldades, ore, busque a Deus. E mesmo diante da acusação, não deixe de orar. Porque é através da oração que você vai receber forças do Espírito Santo para enfrentar e vencer toda espécie de pecado. Segunda estratégia: aumente seus pontos de contato com Deus. Quanto mais perto de Deus, menor será o nosso desejo de pecar. Quando eu digo pontos de contato, significa aumente as formas de você se conectar com Deus. Ou seja, assista mais pregações, ouça mais louvores, passe mais momentos orando e buscando a Deus. Participe de cultos na sua igreja com mais frequência. Isso tudo são pontos de contato que vão aumentar a sua fé, que vão te conectar com o Espírito Santo. Através de ir para a igreja, ouvir louvores, ouvir pregações, ouvir testemunhos, através disso a nossa fé aumenta. E através desse ato de estar perto de Deus, nos tornamos mais fortes contra o pecado. Ouvir testemunhos e grandes pregações mexem com as nossas emoções e nos deixam motivados para buscar mais a Deus. E tudo isso nos ajuda a lutar e a vencer toda espécie de pensamento de acusação. Terceira estratégia: evite toda espécie de pecado. Olha só o que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Em outras palavras, de forma figurada, aquele que está limpo, que se limpe mais ainda. E aquele que está sujo vai se sujar mais ainda. Agora vamos trazer isso para a nossa vida, para o mundo espiritual. Todo aquele que peca e não se arrepende, acaba se envolvendo mais e mais com o pecado. E aquele que peca e se arrepende, acaba aos pouquinhos se afastando mais e mais de toda espécie de pecado. Vou usar como exemplo uma mulher que acabou de fazer a faxina na sua própria casa. Essa pessoa que acabou de organizar tudo na sua casa e deixar tudo limpinho, ela se incomoda até com um papelzinho de bala que cai no chão, até com um copo ou um prato fora do lugar, porque ela acabou de fazer uma faxina e organizar toda a casa. Agora, no sentido oposto, quando a nossa casa está passando por uma reforma, quando por algum motivo estamos fazendo obra no nosso lar e está aquela bagunça, massa, concreto, entulho por toda parte, quando a nossa casa já está muito suja, você não se incomoda com o papelzinho de bala que caiu no chão. Por quê? Já está tudo sujo mesmo. Da mesma forma acontece na nossa vida espiritual. Quando estamos próximos de Deus, lutando contra toda espécie de pecado, qualquer pecadinho incomoda. Agora, quando nos afastamos muito de Deus
e estamos envolvidos no pecado, qualquer espécie de pecado já não incomoda tanto. E às vezes a gente até consegue sentir prazer no pecado. Por isso, para vencer toda espécie de pensamento de acusação, eu te aconselho a evitar toda espécie de pecado possível. Através disso, a acusação vai diminuir. E conforme a acusação for diminuindo, o pecado vai perdendo forças na sua vida. E o Espírito Santo vai tomar conta do seu coração. E vai te fazer feliz e te dar motivação e forças para orar mais, buscar mais e se aproximar mais de Deus. Quarta estratégia. Lembre-se de que Jesus te ama e Ele deseja te salvar. Olha só, na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de João, nós temos a história da mulher adúltera. Uma mulher foi pega em adultério e os fariseus e os mestres da lei levaram essa mulher para Jesus. E eles questionaram a Jesus. Na lei dizia que aquele que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. E eles se insistiram com Jesus. E olha só a resposta de Jesus para estas pessoas. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8, verso 7 em diante. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Em outras palavras, Jesus não condenou a mulher adúltera, mesmo sendo santo e podendo condená-la, porque ele amava e queria que a salvação alcançasse a vida dela. Escute isso. Jesus te ama e Ele deseja te salvar. Portanto, não pense que Deus está irado, muito pelo contrário. Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Preciso ser verdadeiro com você, tá bom? A palavra do Senhor nos diz que aquele que vive no pecado e não se arrepende, infelizmente, não encontrará a salvação prometida por Jesus. Ou seja, o fato de Jesus te amar não significa que você pode viver para sempre no pecado. O nosso tempo aqui na Terra possui um prazo determinado, de início, meio e fim, né? E nós não teremos a eternidade para nos arrependermos dos nossos erros. Precisamos fazer isso ainda em vida. Jesus te ama e ainda não está tudo acabado para você. Ainda existe salvação, ainda existe uma saída. Busque a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. E acredite, o Senhor vai te ajudar a vencer toda espécie de pecado. Deus te abençoe e até mais.